vasto e árido deserto do Sinai, onde o sol inclemente castigava a terra e o vento soprava sobre as dunas intermináveis, um homem chamado Josué começou a trilhar um caminho que o tornaria um dos maiores líderes da história de Israel. Seu nome, que significa Deus é Salvação, não era apenas uma identidade, mas um propósito que ecoaria por gerações. Josué foi escolhido para guiar o povo de Israel em uma das jornadas mais desafiadoras e gloriosas já registradas, a conquista da Terra Prometida. Josué surgiu como um jovem guerreiro da tribo de Efraim, destacando-se por sua coragem, lealdade e fé inabalável. Ele foi escolhido por Moisés para ser seu auxiliar direto, aprendendo com o grande líder as nuances da liderança espiritual e militar. Um dos primeiros momentos decisivos de Josué ocorreu durante a batalha contra os Amalequitas, Êxodo 17:8-16. Enquanto Moisés, no topo de um monte, mantinha os braços erguidos em oração, Josué liderou os israelitas no campo de batalha. A vitória só foi possível porque Josué confiou na orientação divina e na intercessão de Moisés. Esse episódio marcou o início de sua reputação como um líder corajoso e fiel, alguém que não temia os desafios quando sabia que Deus estava ao seu lado. Anos mais tarde, Josué foi um dos 12 espias enviados para explorar a Terra Prometida, Números 13 e 14. Enquanto a maioria dos espias trouxe um relato assustador, falando de cidades fortificadas e gigantes, Josué e Caleb mantiveram-se firmes na promessa de Deus. Eles encorajaram o povo a confiar no Senhor, dizendo: a terra que percorremos é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará. Números 14, 7 e 8. No entanto, o povo, dominado pelo medo e pela incredulidade, rejeitou suas palavras. Como consequência, os israelitas vagaram pelo deserto por 40 anos, mas Josué permaneceu fiel, preparando-se para o dia em que assumiria a liderança. Quando Moisés estava prestes a morrer, Deus o instruiu a designar Josué como seu sucessor, Números 27, 18 e 23. Em uma cerimônia solene, Moisés impôs as mãos sobre Josué, transferindo-lhe autoridade e o espírito de sabedoria. Deus mesmo encorajou Josué, dizendo: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Josué 1:6. Com essas palavras, Josué assumiu a missão de liderar Israel na conquista de Canaã, uma terra que fluía leite e mel, mas que também estava repleta de desafios e inimigos poderosos. A primeira grande prova de liderança de Josué foi a travessia do Rio Jordão, Josué 3. Assim como Moisés havia liderado o povo através do Mar Vermelho, Josué guiou Israel através do Jordão, que se abriu milagrosamente quando os sacerdotes pisaram na água com a Arca da Aliança. Esse milagre não apenas confirmou a presença de Deus com Josué, mas também renovou a fé do povo, que viu que o mesmo Deus que havia aberto o mar também abriria o rio. As águas turbulentas do Jordão se ergueram como muralhas, e o povo atravessou em terra seca, maravilhado com o poder de Deus. A conquista de Jericó, Josué 6, foi um dos momentos mais dramáticos da história de Israel. Deus instruiu Josué a marchar com o povo ao redor da cidade por 7 dias. No 7º dia, ao som das trombetas e do clamor do povo, as muralhas de Jericó caíram, e a cidade foi tomada. Essa vitória milagrosa mostrou que, com fé e obediência, até os obstáculos aparentemente intransponíveis podem ser superados. Jericó, uma cidade fortificada e imponente, caiu não pela força das armas, mas pela fé e obediência de um povo que confiava em Deus. As muralhas que pareciam indestrutíveis desmoronaram como castelos de areia, e os israelitas entraram na cidade, certos de que Deus estava com eles. No entanto, nem tudo foi fácil. Após a vitória em Jericó, os israelitas sofreram uma derrota humilhante em Ai, Josué 7:8. Josué, perplexo e angustiado, clamou a Deus, que revelou que a derrota foi causada pelo pecado de Acã, que havia escondido despojos proibidos. Após lidar com o pecado, Josué liderou o povo em uma estratégia brilhante para derrotar Ai, restaurando a confiança em Deus. Esse episódio ensinou a Josué e ao povo a importância da santidade e da obediência total às instruções divinas. A vitória em Ai foi uma lição poderosa. A desobediência pode trazer derrota, mas o arrependimento e a obediência restauram a bênção. Um dos momentos mais extraordinários da liderança de Josué ocorreu durante a batalha contra os Amoritas, Josué 10. Enquanto os israelitas lutavam, Josué orou, e Deus fez o sol e a lua pararem, prolongando o dia para garantir a vitória de Israel. Esse milagre, registrado nas Escrituras, é um testemunho do poder de Deus e da fé de Josué. Imagine a cena: o sol, parado no céu, iluminando o campo de batalha enquanto os israelitas avançavam, certos da vitória que Deus lhes havia prometido. O dia que nunca terminou tornou-se um símbolo eterno do poder de Deus e da fé de um líder que não hesitou em clamar pelo impossível.
Ao longo dos anos, Josué liderou campanhas militares bem-sucedidas contra várias cidades e reis cananeus, consolidando o controle de Israel sobre a terra prometida. Ele não apenas conquistou territórios, mas também estabeleceu um legado de fé e obediência que seria lembrado por gerações. Após as conquistas, ele supervisionou a divisão da terra entre as 12 tribos de Israel, Josué 13:21, garantindo que cada tribo recebesse sua herança conforme as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Esse processo foi feito com cuidado e justiça, demonstrando a sabedoria e a integridade de Josué como líder. Ele não apenas conquistou a terra, mas também a organizou, garantindo que cada família tivesse um lugar para chamar de seu. No final de sua vida, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém para um discurso emocionante, Josué 24. Ele relembrou todas as maravilhas que Deus havia feito por Israel, desde a libertação do Egito até a conquista de Canaã. Josué então desafiou o povo a escolher a quem serviriam. Escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Essas palavras ecoam até hoje como um chamado à fidelidade e à devoção, um lembrete de que cada geração deve fazer sua própria escolha de servir a Deus. O discurso de Josué foi um momento de decisão, um chamado ao compromisso inabalável com o Senhor. Josué morreu com 110 anos, deixando um legado de fé, coragem e liderança. Ele foi enterrado em Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, Josué 24:29-30. Sua morte marcou o fim de uma era, mas seu exemplo continuou a inspirar gerações futuras. Josué foi um líder que não apenas conquistou terras, mas também conquistou corações, mostrando que a verdadeira vitória vem da fé em Deus e da obediência à sua vontade. Sua vida foi um testemunho vivo de que, com Deus, até os maiores desafios podem ser superados. A história de Josué é um testemunho poderoso de como a fé, a obediência e a coragem podem levar à realização das promessas de Deus. Ele é um exemplo eterno de liderança e devoção, mostrando que, com Deus, até os maiores desafios podem ser superados. Sua vida nos ensina que, independentemente dos obstáculos que enfrentamos, podemos confiar no Senhor, que sempre cumpre suas promessas. Josué nos lembra que a verdadeira conquista não está nas batalhas que vencemos, mas na fé que mantemos e na obediência que demonstramos ao Deus que nos guia.